Muito bem. Olha, hoje a gente está falando só de saúde aqui no programa, né? Mais cedo conversamos aqui com o representante do Conselho Regional de Optometria, porque domingo que vem agora é o dia do optometrista, uma profissão importante, né? Uma graduação aí de 4 anos, que nem todo mundo conhece, né? Auxiliar da oftalmologia. E agora nós vamos conversar com o médico psiquiatra, Dr. Demétrios de Luna Lopes. Estava falando aqui de Dom Expedito Lopes, que pode ser o primeiro santo do Piauí, né? Nós vamos conversar agora com um homem que salva vidas também, só que agora usando a ciência e não a fé, que é o Dr. Demétrios de Luna Lopes, médico psiquiatra, psiquiatra forense, com residência médica em psiquiatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e em psiquiatria forense pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, especialista em psicoterapia da Secretaria Estadual do Distrito Federal de Saúde, né? Atuando na Gerência de Medicina do Trabalho e atua como médico perito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E é diretor-geral do Instituto de Neuropsiquiatria de Brasília. Nós vamos conversar com o doutor Demétrios pelo seguinte: a gente tem uma evolução do tratamento psiquiátrico. A Organização Mundial de Saúde disse que depois da pandemia de Covid-19 o mundo ia viver uma epidemia de doenças mentais. Acho que isso está se confirmando, né? Devido ao aumento de casos de pessoas afastadas do trabalho com doenças mentais. E o Dr. Demétrios vai falar de novos tratamentos que usam a tecnologia para substituir os tratamentos que já são conhecidos, medicamentosos sobretudo, e a terapia também. Seja bem-vindo, bom dia, doutor Demétrios. Bom dia, Ari Carvalho, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, doutor Demétrios, estou curioso para saber que novos tratamentos são esses na área de psiquiatria, né, para curar, acredito eu, que pessoas com doenças mais graves, né? Explica pra gente. Certo, Ari. Ao longo das décadas, né, a psiquiatria ela foi basicamente conduzida, seja pelos tratamentos medicamentosos, seja pela psicoterapia. Ao longo das últimas décadas, a gente começou a ter a aplicação de métodos que a gente chama da psiquiatria intervencionista, onde é possível, através de corrente elétrica, melhorar transtornos psiquiátricos. A gente tem o exemplo da estimulação magnética transcraniana, da estimulação transcraniana de corrente contínua e eletroconvulsoterapia. Então, doutor Demétrios de Luna Lopes, é uma evolução, seria uma evolução, me perdoe se eu estiver enganado, mas é uma evolução do eletrochoque? Não necessariamente, tá? A gente tem a eletroconvulsoterapia, que seria o eletrochoque, digamos assim, clássico, que hoje em dia teve toda uma reformulação da política, seja pelas diretrizes científicas, seja por diretrizes de política de saúde pública. E a gente tem esses dois outros métodos, que é a estimulação magnética transcraniana e a estimulação por corrente contínua, que elas podem ser feitas no consultório, com o paciente acordado, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum desconforto maior para o paciente. Muito bem, eu estou conversando para você que ligou agora aqui no canal 20.1, nós somos afiliados da TV Cultura, aqui no Piauí, ou está sintonizado na 90.3, com o Dr. Demétrios de Luna Lopes, ele que é diretor-geral do Instituto de Neuropsiquiatria de Brasília, está conversando conosco ao vivo de Brasília, remotamente. E a gente está falando sobre novos tratamentos em psiquiatria que vão além dos medicamentos e da psicoterapia. Estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia. Doutor Demétrios, para que tipo de doença mental esses dois tratamentos são mais indicados? Certo. Principalmente na depressão. Tá? A estimulação magnética transcraniana, por exemplo, são sessões breves, de 10 minutos, o paciente ele fica como se fosse ali num aparelho de ressonância, digamos assim, em miniatura, e o paciente ele é exposto a campo magnético, esse campo magnético ele reformula as conexões cerebrais do paciente, com isso o paciente ele acaba tendo a melhora da depressão ao longo das sessões. E a eletroconvulsoterapia clássica, hoje em dia, ela é realizada em centro cirúrgico, com o paciente sedado, sem sentir nenhuma dor, que o paciente ele é exposto a uma corrente elétrica, que também faz com que haja como se fosse uma
reinicialização do cérebro e com isso também levando à melhora da depressão. E também elas podem ser utilizadas em outros tratamentos. Na esquizofrenia, por exemplo, o paciente ali que está ouvindo vozes, ele melhora a alucinação, no transtorno bipolar e, hoje em dia, alguns estudos demonstram até mesmo no transtorno do estresse pós-traumático, no TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e até mesmo a estimulação magnética transcraniana, ela pode ser utilizada no tratamento de TDAH, pode ser utilizada para dores crônicas, para reabilitação neurológica no paciente que teve um AVC, um derrame cerebral. Então, a gente tem uma ampla leque de opções terapêuticas, principalmente para a estimulação magnética transcraniana, que vem ao longo das últimas décadas. Doutor Demetrios, eu fiquei curioso, porque é o seguinte, se eu disse, olha, trata aí transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia, pessoa que escuta vozes, né, vê ali, e aí é uma estimulação magnética, então são ondas que afetam o cérebro, mas de que forma essas ondas, elas penetram no cérebro? Deve ter o que? Eletrodos, um capacete, como é que essas ondas entram no nosso cérebro? Exatamente, Ari. A gente coloca como se fosse uma espécie de touca no paciente, uma bobina transmagnética aqui fora, que não vai causar nenhum tipo de dor, desconforto para o paciente, e a gente joga um campo magnético. Esse campo magnético, ao atravessar o crânio, entrar no cérebro, os nossos neurônios, que não deixam de ser uma rede de circuito elétrico, eles acabam transformando essa energia, essa onda magnética, em onda elétrica. E com isso a gente tem uma, que a gente chama reconstrução dos neurônios, levando a uma melhora na secreção de neurohormônios, como a serotonina, a noradrenalina, e com isso, ao longo das sessões, acaba levando à melhora da depressão. Então, com a estimulação magnética, a gente objetiva, em um curto espaço de tempo, levar uma melhora que, às vezes, a medicação não causou, com esse tipo de reinicialização elétrica do cérebro. Estou conversando com o médico psiquiátrico Demetrios de Luna Lopes e já temos uma pergunta aqui pelo 2107-3003, que é o nosso WhatsApp da notícia, 2107-3003. A nossa ouvinte diz o seguinte: eu fui diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Eu tenho um irmão que tem TOC também. Até já falei disso aqui no programa. Será que um desses tratamentos pode beneficiar quem tem TOC? Ela pergunta. Sim, Ari. Alguns estudos já demonstram a eficácia da estimulação magnética transcraniana para o tratamento de TOC, aqueles casos que não responderam tão bem à medicação, os tratamentos clássicos com medicações, e também a eletroconvulsoterapia ela também poderia ser utilizada no tratamento de TOC, e também com o outro tratamento que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que ela fica ali num meio termo entre a estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia. Então todas as três teriam a possibilidade de tratar o TOC. Olha, houve um aumento de 44,5% no número de consultas com psiquiatras no Brasil em 5 anos, passando de 3 milhões e 400 mil para 4 milhões e 900 mil pacientes, atendimentos, né? Então a gente tá aí tá todo mundo meio perturbado, né, doutor Demetrios? Com certeza, a gente teve um aumento exponencial da incidência de transtornos psiquiátricos ao longo dos últimos anos. Já vinha essa tendência na década anterior, que foi exponenciada após a pandemia da Covid-19, seja por transformações do quadro social, seja por maior procura dos pacientes ao consultório do psiquiatra, o que possibilita também o aumento do diagnóstico, e com isso acabamos que tivemos uma elevação no número de diagnósticos. Doutor Demetrios, é verdade que as mulheres têm mais depressão que os homens? Sim, a prevalência de depressão ela é um pouquinho superior nas mulheres. Então, a mulher vai ter um risco ali em torno de 30%, 40% maior do que os homens para desenvolver depressão, mas, por outro lado, a depressão no homem tende a ter maior gravidade. Então, a mulher tende a ser mais frequente, maior chance de depressão. Por outro lado, o homem ele tende a ter um quadro depressivo mais grave. Muito bem. Esses dois tratamentos, eles já estão disseminados pelo Brasil inteiro ou ainda estão disponíveis só em grandes centros como Brasília? Uhum. Tanto a estimulação magnética transcraniana quanto a eletroconvulsoterapia, ela já está disponível no território brasileiro. A estimulação magnética, por exemplo, lá da década de 80, 90, e foi aplicada aí de maior intensidade na psiquiatria nos últimos 10, 15 anos, e a eletroconvulsoterapia ela já vem desde a década de 30. Ao longo
de reformas psiquiátricas, do estabelecimento de mudanças dos parâmetros legais, acabou que a gente teve uma diminuição dos serviços credenciados no SUS, capaz de aplicar eletroconvulsoterapia, e a estimulação magnética transcraniana, por outro lado, ainda por ser um serviço um pouco mais moderno, um pouco mais custoso, ela também tem um acesso baixo no SUS, infelizmente. A gente espera que ao longo dos próximos anos os gestores propiciem mudanças nesse perfil. Mas, em consultórios particulares, serviços conveniados a plano de saúde, já são métodos acessíveis. Que bom, né? Que são métodos modernos, eficazes, que se aprimoraram ao longo dos tempos e que hoje estão disponíveis para quem tem plano de saúde e de maneira mais restrita no SUS. Dr. Demétrios de Luna Lopes, médico psiquiatra. E lembrando, né, doutor Demétrios, que as pessoas devem acabar com esse preconceito tolo, bobo, de que deve ter vergonha de se consultar com um psiquiatra. Ah, não, é médico de louco, eu tenho vergonha, eu escondo, eu não quero que ninguém saiba. Meu Deus, é um problema de qualidade de vida. Você tem uma doença e tem um médico que estudou para tratar aquele tipo de doença, né? Com certeza, Ari. A busca por uma consulta com um psiquiatra, ela deve ser normal, como a busca por uma consulta com um cardiologista, endocrinologista, ginecologista. Não apenas o paciente, quanto mais tempo demora para ser diagnosticado, maior a chance de ter um quadro, aumento da gravidade do quadro, com isso ser mais dificultoso o tratamento. Então, quanto mais precoce for a busca por um profissional psiquiatra, melhor vai ser a chance de tratar esse paciente com medicamentos com melhor perfil, com menos efeitos colaterais, evitar um agravamento do quadro, um afastamento do trabalho, e com isso o paciente recuperar a qualidade de vida dele o mais breve possível. Eu quero agradecer ao Dr. Demétrios de Luna Lopes, médico psiquiatra, diretor-geral do Instituto de Neuropsiquiatria de Brasília, que conversou com nossa audiência aqui para todo o Piauí, Ceará, Maranhão, aqui na rádio e na TV. Muito obrigado, Dr. Demétrios. Muito obrigado, Ari. Fico à disposição. Foi um prazer estar aqui conversando com os espectadores e contigo. Muito obrigado. Um abraço. Boa semana para o Abraço. senhor.